Oi, quinto ano, tudo bom? Eu sou a tia Gabi, de Direito. Na última aula, a gente conversou um pouco sobre a diferença de moral e direito. E a gente falou sobre a moral ser as nossas regras de convivência criadas pela sociedade, baseada nos nossos princípios, nos nossos valores, e que essas regras, quando elas viram lei, então elas passam a fazer parte do direito. Só que no meio termo, entre a moral até ela se tornar uma lei, um direito, nós vamos ter a ética e vamos conversar um pouquinho sobre a liberdade. A moral, como nós estudamos, sabemos que é o conjunto de normas, valores e princípios estabelecidos pela sociedade. Isso para reger a nossa conduta social, para nos organizar em sociedade uns com os outros. A ética, então, ela vai tratar do que a gente escolhe fazer, tá bom? Porque quando tem uma regra de conduta social, não significa que a gente é obrigado a fazer. Só que quando a gente faz, nós somos éticos. Quando a gente ouve muito assim falar assim, o político não é ético, porque ele fez tal coisa errada, ele ficou com o dinheiro do Estado, isso ainda é crime, né? Mas a ética, ela é então a ação. Ela trata do comportamento do homem como ser moral dentro da sociedade, bem como suas ações frente aos valores morais que devem orientar a sua conduta. A ética é o que faz sabendo das regras da sociedade, é aquilo que você escolhe fazer. Eu vou, até esqueci de mostrar. Esse textinho aqui vai para vocês, tá bom? Esse daqui explicando cada um e aí vai a outra página com atividade. Bom, vamos lá, continuando. Então vai ter a regra de como a gente deve se comportar em sociedade e vai ter a ética, que é o que a gente escolhe fazer. Uma pessoa deixa o celular no ônibus ou derruba uma carteira, você acha dinheiro no chão, alguém derrubou o dinheiro no chão. A moral, o que, que ela diz? Para você procurar a quem perdeu para devolver. Agora, a ética é quando você escolhe fazer aquilo. Você escolhe ir atrás de quem perdeu aquele telefone, vai ligar nos últimos números e dizer, olha, encontrei esse telefone, vai atender quando ligarem, avisa, olha, tá comigo, como é que a gente marca para devolver? Viu alguém derrubar um dinheiro, pegar e entregar. Então, tudo isso é como a gente age diante das nossas regras morais. E aí a gente escolhe se é ético ou antiético. Aí, no meio de tudo isso, tem a nossa liberdade. Lá no tempo dos homens das cavernas, a gente pode colocar. Viviam cada um num canto. As pessoas não viviam muito juntas. Então não precisavam muito de regras de convivência. Seria como se você vivesse numa ilha. Você vive numa ilha deserta. Você viver numa ilha deserta, você pode fazer o que você quiser, na ordem que você quiser. Você pode escolher como viver. Se você quiser tocar música o dia todo, se você quiser jantar no almoço, se você quiser criar os animais, os bichos, galinha, tudo dentro de casa. Se você quiser fazer bagunça, se você quiser andar pelado, é uma ilha, é só você. Então não vai ter uma conduta social, porque não tem uma sociedade. Agora, a partir do momento que as pessoas começam a viver mais juntas, elas precisam se organizar, porque senão gera muito atrito. Seria como no tempo dos homens das cavernas, quando eles viviam longe, só que eles perceberam que quanto mais juntos eles estavam, facilitava para poder plantar, para poder colher, para poder se proteger
dos predadores, dos animais. Então, começaram a ficar mais juntos, começaram a criar, começou a surgir uma sociedade. O que que precisou? Precisou que surgissem então regras para que essa sociedade funcionasse. E aí, daí entra o direito, que são as nossas leis, que são criadas então para estar organizando, disciplinando o comportamento dos homens. Viver em um mundo, o direito então, ele vai buscar sempre aquilo que é correto, aquilo que é justo, para poder a intenção é igualar os lados, tá bom? Dá uma olhadinha para ver se eu não estou esquecendo de explicar nada. Sim, viver em um mundo sem leis seria como voltar para a história, onde quem era mais forte tomava o que queria. Era a lei do mais forte, a lei do olho por olho, dente por dente, lembra? Para que essas novas regras funcionassem, as pessoas teriam que abrir mão de parte de sua liberdade para viver bem em sociedade. Então, quando você vive sozinho, você vive lá na sua ilha deserta, às 3 da manhã, te deu vontade de ouvir aquela sua música favorita e você não quer ouvir no fone, não. Você quer botar na caixa de som e você quer curtir a música. Na sua ilha deserta não teria nenhum problema. Agora, vivendo em uma sociedade, o seu vizinho às vezes está com dor de cabeça, o seu vizinho trabalhou o dia todo, o seu vizinho vai acordar cedo no outro dia, o seu vizinho quer simplesmente dormir às 3 da manhã. Ele não quer ouvir música, ele não quer saber que você está com vontade de ouvir música. Então, as normas da sociedade nos lembram de pensar no próximo. E por isso, daí vem as leis para poder estar dando esse limite. Aí nós temos, por exemplo, a lei do silêncio, que depois das 10 horas da noite, não pode, é proibido som alto, é proibido fazer reforma em casa, tá lá com furadeira em casa, tá martelando. Por quê? Para que um não venha incomodar o outro. Então a gente dá um limite para o direito de um, que assim ele vai acabar quando o direito do outro começa. Por isso, daí vão surgir as leis. As leis elas surgem para disciplinar o comportamento dos homens a partir do momento em que a convivência em grupo tornava os conflitos muito frequentes e difíceis de administrar. Então, só ter as normas, só a gente saber que a gente tem que pensar no outro, não estava sendo suficiente. Por isso, precisou-se então criar uma lei com uma punição, chamada uma pena, para quem não cumprisse essa lei. E as leis elas iam assegurar os direitos das pessoas e tentar diminuir esses conflitos. Para que a comunidade pudesse continuar existindo e todos fossem capazes de desfrutar das vantagens que ela proporcionava, foi preciso que se estabelecessem regras estipulando direitos e deveres de todos os cidadãos, como, por exemplo, a criminalização de roubar ou matar ou a obrigação de se pagar impostos para que fosse possível construir bens que fossem de uso comum. Então, você matar, por exemplo, antes não era uma lei. Era. Um chegava, se fosse mais forte, tivesse condições de matar o outro, simplesmente matava. E ficava por isso mesmo. Quando você vive em sociedade, a vida tem que ter mais valor que isso, né? Então, foi necessário criar uma lei. Você tem uma coisa e o outro queria. O outro podia simplesmente se desse conta de tomar aquilo que é seu. Então, precisou de uma lei para poder nos dar o direito à propriedade, a ser dono de algo. Então, as leis elas vão nos dar os nossos direitos e também os deveres. O dever de respeitar, o dever de não fazer mal ao próximo. Então, portanto, lei é uma norma ou conjunto de normas jurídicas criadas através de um processo próprio do ato normativo, estabelecidas pelas autoridades competentes para o efeito.
E daí já vem o tema da nossa próxima matéria. A gente vai conversar sobre os 3 poderes e a gente vai falar sobre cada um deles. Então, agora que a gente entendeu o que é uma lei, uma regra, as leis elas não são criadas também do nada. Elas passam por um processo. Esse processo é o processo de formulação das leis, de criação das leis, que passa por várias etapas. Primeiro vai ter a discussão, depois vai ter a votação, aprovação, sanção, promulgação, publicação e depois a vigência da lei. Calma, vamos lá. Discussão. Nós temos um projeto de lei, uma sugestão de lei. Chega lá um deputado e faz uma sugestão. Olha, eu acho que, por exemplo, no ano passado foi criada a lei do canudinho, para acabar com os canudinhos de plástico, ou para poder diminuir a quantidade de plástico que é jogado no mar. Chegou, né, um deputado, um cidadão, e fez essa proposta. Olha, nós estamos tendo um grande problema com a poluição dos oceanos e aí eu proponho que seja proibido o uso dos canudinhos de plástico. Aí o que vai acontecer? Essa proposta ela vai ser discutida até que seja criada a proposta final daquela lei, como que vai ser criada aquela lei bonitinha e os motivos para essa lei ser criada. Depois que acontece essa discussão, essas leis elas vão passar da Câmara para o Senado. Então, os deputados vão passar para os senadores e aí vai começar a fase das votações. A lei é votada, o projeto é votado na Câmara e aí esse projeto é levado para o Senado. Lá no Senado, eles votam esse projeto e aí, se eles não aceitarem alguma coisa, eles voltam o projeto para a Câmara e lá eles têm mais uma discussão até finalizar e aí passa para o Senado até que todos aprovem aquela lei. Depois de aprovado pelo Senado e pela Câmara, aí passa para o presidente vai sancionar, ele vai assinar, tem o último voto que é o voto dele. Se o presidente vetar, se ele proibir, se ele não quiser aquela lei, a lei vai voltar e vai ser discutida de novo na Câmara e no Senado, dizendo por que tem os motivos do presidente. Se a maioria da Câmara e do Senado aprovarem aquela lei, essa lei vai passar, mesmo o presidente não tendo aprovado, tá bom? E aí tem a promulgação, que é a apresentação da lei. A lei vai ser assinada e mostrada. Ó, agora nós temos uma nova lei. E aí vai ter a publicação. Vai ser apresentada essa lei para todos. Tem que ser publicada, geralmente é no Diário Oficial. A gente pode entrar na internet no site do Planalto. E aí lá nós temos acesso a todas as leis atualizadas. E aí começa também o prazo de vigência da lei, que é o tempo em que essa lei vai passar a valer. Vigência é quando essa lei passa a valer. Mas não se preocupem, porque a gente vai falar mais sobre esse assunto, vai falar mais detalhado sobre cada etapa. E aí eu vou tirando todas as dúvidas de vocês, as palavras difíceis, tá bom? E aí nós temos a atividade aqui. Primeira pergunta, o que são leis? A gente já falou sobre isso aqui agora, né? Para que as leis servem? Quais são as etapas do processo de formulação das leis? Tá facinho, né? E a última pergunta, eu quero a opinião de vocês. Você já imaginou como seria a vida em sociedade sem as leis? Não é a vida sozinho. Como é que seria a vida, todo mundo vivendo junto em sociedade, só que sem leis? Como é que seria isso, gente? Me conta aí. Um beijo. Tô com saudade de vocês. Até a próxima aula, tá bom? Até mais!